clube estruturado, com um bom momento, que é de troca de treinador e troca de filosofia, né? De você ter um técnico que enxerga o futebol de uma forma diferente, embora também preserve algumas ideias do Jorge Jesus. Mas acho que para ele, né, e acho que é natural de uma torcida mal acostumada, né, ou até olhando pelos olhos do torcedor do rubro-negro bem acostumado a ver bom futebol e resultado, é normal que se deposite na conta do substituto a conta de um eventual fracasso. Mas é preciso observar que ele pegou um contexto muito complicado de Flamengo, dessa volta do futebol, como foi no Campeonato Carioca, e depois para mais um tempo. Então, acho que é preciso entender todo esse contexto do Domenech também, antes de colocar toda a responsabilidade. Fico curioso para ver, nem tanto a parte tática, porque a gente já conseguiu enxergar muito do que ele pensa nos jogos, embora a execução não tenha sido perfeita, é longe disso, mas eu espero ver o Flamengo, muitos jogadores, num nível melhor, um nível técnico e principalmente físico. Talvez essa semana livre de treinos tenha sido fundamental para isso. Ô Nicola, o pessoal fala de torcida e fala de imprensa também, Domi para lá, Domi para cá, que não tá legal, mas peraí, quero trazer alguns nomes para você. Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique. Para você, qual dos três está pior? E assim, a culpa é só do Domi ou dava para os caras estarem fazendo mais? Dá para incluir o Arão também, dá para incluir o Gabigol, dá para incluir o miolo de zaga, o Léo Pereira e o Rodrigo Caio não têm passado confiança. É assim, o atual momento do Flamengo é resultado de vários pontos negativos. Os jogadores têm culpa porque, na minha opinião, e a opinião não é informação, não se cuidaram durante a preparação para o Campeonato Brasileiro, no momento em que os dirigentes foram a Portugal e a Espanha buscar jogadores. A impressão que eu tenho é de que os treinos sob o comando do Mauricinho, técnico do Sub-20, não foram treinos muito fortes, porque está todo mundo muito mal fisicamente. A diretoria, na minha opinião, errou quando buscou um técnico completamente diferente do Jorge Jesus. O Domi pode dar certo ainda, mas é um cara com características totalmente diferentes em relação ao JJ, e o técnico catalão também tem muita responsabilidade, porque, na minha opinião, mais uma vez, ele erra em várias das mexidas, das substituições, da forma como ele quer impor a coisa dele. É óbvio que ele é diferente, beleza, mas dá um tempinho, Felipe, vai construindo as mudanças dele de forma gradativa, até porque ele não teve tempo para treinar, até porque ele não teve tempo para que os jogadores absorvessem tudo o que ele imagina que possa ser importante. Em alguns momentos eu até tenho a impressão de que os jogadores não estão abraçando a ideia do Domi, e esse é um enorme perigo. Talvez seja o risco maior que se corra daqui para frente. Se não houver uma compreensão e uma vontade dos atletas em comprar as mudanças do Domi, isso é um problema. E o Domi já errou demais nos 5 jogos em que comandou o clube. 5 jogos com apenas uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, 33% de aproveitamento. A semana de treinos pode ter sido ótima, mas a semana de treinos, em caso de tropeço contra o Santos, só vai evidenciar eventualmente a não evolução do time. Então, é assim, quando você tem tempo para trabalhar e tem um técnico bom, que beleza, muito bacana. Quando você tem tempo para trabalhar e o seu técnico não sabe se comunicar com os jogadores e aproveitar esse tempo, isso se torna um grande problema. Estou muito curioso para saber como é que vai ser esse jogo, até porque o Santos vem num momento bacana, com alguns jogadores em ótima forma. Acho que o Flamengo vai ter dificuldade na Vila. Ô Zupac, eu fiz o Futebol na Veia na quarta-feira com o Fábio Luciano e com o Zé Elias, e eles batiam muito na tecla da história do lado do jogador, que eu acho que é mais ou menos o que o Nicola falou, assim, eu não mudaria tanto, eu também não mudaria tanto como o Domi, mas eu acho que ainda mais o papel dos jogadores que vieram ali num rolo compressor, chega um cara mudando, me dá a impressão de ter de vez em quando, não é que o cara joga com uma vontade para perder, mas aí vai criando aquele ranço. Quem é esse cara aí? O cara chegou também metendo, né? Rodrigo Caio na lateral. Você acha que tem um pouquinho disso, Zupac? Se tiver, Felipe, eu acho que eles estão sendo um pouco inteligentes, porque a crítica vai em cima deles também, né? Porque a avaliação ela é muito rápida. Então, se o Bruno Henrique, por exemplo, ficar jogando mal durante 10, 15 jogos, nessa de esse técnico não sei se é o ideal ou não, é a avaliação do próprio Bruno Henrique que abaixa. O Bruno Henrique que foi considerado na última temporada, ao lado do Gabriel, o principal jogador do Flamengo, né? Então, eu acho que o técnico está conhecendo o grupo, as possibilidades dele dentro desse grupo, está conhecendo um campeonato
campeonato que não permite, e um ambiente, né, do futebol brasileiro que não permite que ele faça tudo no tempo que ele de fato imaginava. Acho que isso vai ficar muito claro para ele. E está conhecendo também o que é que ele pode fazer com esses jogadores. Agora, o que eu mais sinto falta no Flamengo, mais do que desenho de jogo ou esquema tático, é intensidade. O time do Flamengo ele está muito previsível nos seus movimentos. Antes era um Flamengo muito impossível de você prever o que ia acontecer, porque era um ritmo muito forte. Então acho que o principal desafio para ele é tentar devolver essa intensidade para o Flamengo. E a partir daí, fazer essa ideia de jogo virar. Dos 3 jogadores que você citou, o que eu mais tenho sentido falta é o Bruno Henrique. O Gerson fez minimamente ali um bom jogo contra o Atlético Mineiro, o Arrascaeta deu o gol da vitória contra o Curitiba, o Bruno Henrique nas mãos do Domenech, eu ainda não vi desequilibrar como ele desequilibrou, mesmo que seja individualmente, não taticamente, como a gente viu no ano passado. Senhores, mais 2 minutos para a gente não estourar. Breiler, concorda? Bruno Henrique talvez seja o cara com o delta, usando um termo bonito de performance, daqui para cá, maior ou não? Vamos ver se o Bruno Henrique não inicia sua recuperação em V, né, Felipe? Tão debatido ultimamente, mas acho que é possível o Bruno Henrique retomar, né? O nível, é um grande jogador. Imagino que é uma entre-safra mesmo, de troca de treinador, de mudança de trabalho. É preciso ter paciência, ter um voto de confiança nesses caras. Bruno Henrique e Gabigol fizeram muito pelo Flamengo, não só no ano passado, mas este ano também já tiveram grandes atuações. Então, acho que é questão de tempo de aliviar um pouco o ambiente para o Domenech conseguir, aos poucos, dar as suas digitais. E até com o Isla chegando agora, talvez já estreie amanhã, um jogador que já consegue arrumar um pouco da defesa. Então, o momento do Flamengo agora, como diria o Marcos Braz, é de gelo no sangue, de esperar passar, os jogadores retomarem. E acredito que a tendência é a gente ver o Flamengo jogar bem de novo, talvez não igual no nível do Jorge Jesus, mas um futebol minimamente aceitável pelo elenco que tem. Pessoal, 7h58, o Sport Center vai se despedir agora do Breiler Pires, do Jorge Nicola e do Gustavo Zupac, mas está vindo uma dupla